Questões. São Gonçalo. Lei Orgânica. A Lei Orgânica do município de São Gonçalo preceitua que a soberania popular será exercida a. Pelo prefeito da cidade por meio de decretos. b. Pela Câmara Municipal por meio de leis e regulamentos. c. Pelo povo através de representantes eleitos ou diretamente nos termos da legislação. d. Pelos conselhos municipais por meio de reuniões e deliberações. Resposta D. Pelo povo através de representantes eleitos ou diretamente nos termos da legislação. Segundo a Lei Orgânica do município de São Gonçalo, o governo municipal será exercido a. Pela Câmara de Vereadores, b. Pelo prefeito, c. Pela Câmara e pelo prefeito, d. Pelo prefeito e pelos conselhos municipais. Resposta C. Pela Câmara e pelo Prefeito. A Lei Orgânica Municipal de São Gonçalo preceitua que, através de suas leis, agentes e órgãos, o município buscará assegurar a. Que ninguém seja discriminado em razão do nascimento, idade, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho, religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental, por ter cumprido pena ou qualquer particularidade ou condição. b. Que ninguém seja discriminado, exceto em razão do nascimento, idade, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho, religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental, por ter cumprido pena ou qualquer particularidade ou condição. c. Que ninguém seja discriminado em razão do nascimento, idade, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho, religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental, sendo permitida apenas no caso de ter cumprido pena em algum estabelecimento prisional. d. Que seja discriminado em razão do nascimento, idade, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho, religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental, por ter cumprido pena ou qualquer particularidade ou condição, dando às pessoas nessa condição tratamento especial diante de lei. Resposta A. Que ninguém seja discriminado em razão do nascimento, idade, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho, religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental, por ter cumprido pena ou qualquer particularidade ou condição.
Sobre os direitos e garantias individuais e coletivos assegurados na Lei Orgânica Municipal, podemos afirmar, exceto a quem incorrer em qualquer tipo de discriminação, a lei municipal estabelecerá sanções além daquelas previstas por normas de outros níveis federativos. B. Todos têm direito de participar, nos termos da lei, das decisões do poder público municipal em qualquer poder ou nível da administração pública. C. O município, por suas leis, agentes e órgãos, assegura que ninguém seja discriminado em razão do nascimento, idade, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho, religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental, por ter cumprido pena ou qualquer particularidade ou condição. D. No município de São Gonçalo, assegura-se aos cidadãos de bem a plena e efetiva aplicabilidade dos direitos e garantias individuais e coletivos declarados na Constituição da República Federativa do Brasil e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Resposta D. No município de São Gonçalo, assegura-se aos cidadãos de bem a plena e efetiva aplicabilidade dos direitos e garantias individuais e coletivos declarados na Constituição da República Federativa do Brasil e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Entre as formas de exercício da soberania popular, podemos incluir, exceto a. Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto e igualitário. B. Pelo plebiscito e pelo referendo. C. Pela iniciativa popular. D. Pela ação fiscalizadora sobre a administração pública e pelo acesso a informações sigilosas do município. Resposta D. Pela ação fiscalizadora sobre a administração pública e pelo acesso a informações sigilosas do município. Os conselhos municipais, como forma de participação popular nos programas e projetos governamentais, atenderão aos seguintes princípios, exceto a. 1/3, no mínimo, de seus membros, indicados alternativamente por entidades associativas. B. Obrigatória a participação de partido político. C. 1/3 de representantes de órgãos públicos, inclusive de outros níveis federativos, se for o caso. D. Indicação de representantes do Poder Legislativo. Resposta B. Obrigatória a participação de partido político. No artigo 5º da Lei Orgânica de São Gonçalo, constam os direitos de natureza social. Marque a opção em que constam corretamente esses direitos. A. Educação, saúde, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados e outros previstos na ordem jurídica. B. Educação, saúde, trabalho, lazer,
moradia, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados e outros previstos na ordem jurídica. C. Educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, moradia, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados e outros previstos na ordem jurídica. D. Educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados e outros previstos na ordem jurídica. Resposta D. Educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados e outros previstos na ordem jurídica. Segundo a Lei Orgânica Municipal, é assegurada aos trabalhadores e empregadores a participação a. Nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. B. Nos colegiados dos órgãos privados em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. C. Nos colegiados dos órgãos públicos independentes, se seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. D. Nos colegiados dos órgãos públicos e privados em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Resposta A. Nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. O município de São Gonçalo, com sede na cidade que lhe dá o nome, é dotado de autonomia em que esferas? A. Política e administrativa apenas. B. Política, administrativa e judiciária. C. Administrativa, financeira apenas. D. Política, administrativa e financeira. Resposta D. Política, administrativa e financeira. O município de São Gonçalo goza de autonomia política, administrativa e financeira, nos termos assegurados pela Constituição da República, pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro e por sua lei orgânica. No exercício de sua autonomia, o município a. Decretará leis, expedirá atos e adotará medidas pertinentes aos seus interesses. B. Subvencionará cultos religiosos ou igrejas seguidos pela maioria de sua população. C. Recusará a fé aos documentos públicos oriundos de outros espaços administrativos. D. Organizará uma hierarquia entre a população de acordo com a profissão e condição social para alocação em cargos administrativos.
Resposta A. Decretará leis, expedirá atos e adotará medidas pertinentes aos seus interesses. Sobre a organização político-administrativa do município de São Gonçalo, de acordo com a lei orgânica que o rege, marque a opção correta. A. O município poderá recusar fé ao documento público. B. São símbolos do município sua bandeira, seu hino e seu brasão. C. O município poderá criar e administrar igrejas. D. O município poderá instituir seu próprio poder judiciário para tratar de assuntos de interesse local. Resposta B. São símbolos do município, sua bandeira, seu hino e seu brasão. Além de outros casos previstos nesta lei orgânica, ao município é vedado a. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. B. Recusar fé aos documentos públicos, salvo se emitidos fora da circunscrição do Rio de Janeiro. C. Criar distinções entre brasileiros, estrangeiros ou preferências entre si. D. Celebrar convênios com outras pessoas jurídicas e entidades da administração indireta e fundacional para a execução de suas leis e serviços. Resposta A. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. São competências do município de São Gonçalo, exceto a. Legislar sobre assuntos de interesse local. B. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. C. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, exceto atendimento especial aos que não frequentaram a escola na idade própria. D. Criar, organizar e suprir distritos, observada a legislação estadual. Resposta C. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, exceto atendimento especial aos que não frequentaram a escola na idade própria. Entre as competências municipais privativas, inclui-se a. Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens, exceto os públicos. B. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
programas de educação fundamental e superior. C. Promover a proteção do patrimônio histórico ou cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual e incentivar a atividade cultural. D. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo rural. Resposta C. Promover a proteção do patrimônio histórico ou cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual e incentivar a atividade cultural. O município de São Gonçalo legislará nos limites de sua competência, primeiro, sobre a fauna, flora e proteção ao meio ambiente. Segundo, sobre assuntos de interesse nacional. Sobre as afirmativas acima, A. As duas proposições estão corretas. B. Apenas a primeira proposição está correta. C. Apenas a segunda proposição está correta. D. Nenhuma das proposições estão corretas. Resposta B. Apenas a primeira proposição está correta. São competências privativas do município de São Gonçalo, exceto A. Legislar sobre assuntos de interesse local. B. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. C. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. D. Criar, organizar e suprir distritos, observada a legislação federal. Resposta D. Criar, organizar e suprir distritos, observada a legislação federal. Consta entre as competências privativas do município de São Gonçalo, prevista em sua lei orgânica, instituir quadro de voluntários para o combate a incêndio, socorro em caso de calamidade pública ou de defesa permanente do meio ambiente, sujeitando aos padrões, normas e fiscalização A. Do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. B. Da Defesa Civil da Região Fluminense. C. Da Secretaria de Combate a Incêndios. D. Da Casa Civil.
Resposta A. Do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. O Poder Público Municipal definirá a política específica para a defesa dos direitos do consumidor, com a colaboração do Estado ou da União, promovendo um programa de fiscalização a fim de coibir abusos na comercialização de produtos, observando os seguintes princípios, exceto a. Formular, coordenar e executar programas e atividades relacionadas com a defesa do consumidor, buscando, quando for o caso, apoio e assessoria dos demais órgãos congêneres estadual e federal. B. Fiscalizar os produtos e serviços. C. Zelar pela qualidade, quantidade, preço, apresentação e distribuição dos produtos e serviços. D. Emitir pareceres técnicos sobre os produtos e serviços consumidos no Estado. Resposta D. Emitir pareceres técnicos sobre os produtos e serviços consumidos no Estado. Sobre a divisão administrativa do município de São Gonçalo, podemos afirmar a. O município compreende a sede e os distritos atualmente existentes e os que forem criados. B. A sede do município situa-se no seu segundo distrito. C. Os distritos serão criados, organizados e suprimidos por decreto municipal. D. A criação de distritos deverá preservar a unidade histórico-cultural do ambiente urbano e observar da legislação municipal. Resposta A. O município compreende a sede e os distritos atualmente existentes e os que forem criados. O poder legislativo do município é exercido a. Pelos conselhos municipais, b. Pelo prefeito, c. Pela Câmara Municipal, d. Pelos juizados especiais. Resposta C. Pela Câmara Municipal. Sobre o Poder Legislativo Municipal, podemos afirmar a. Será exercido pela Câmara Municipal, composta por vereadores eleitos diretamente em número proporcional à população do município, sendo observado o limite de 21 eleitos para até 1.050.000 habitantes. B. Será exercido pela Câmara Municipal, composta por vereadores eleitos diretamente em número proporcional à população do município, sendo observado o limite de 33 eleitos para até 1 milhão de habitantes. C. Será exercido pela Câmara Municipal, composta por vereadores eleitos diretamente em número proporcional à população do município, sendo observado o limite de 37 eleitos para até 1 milhão de habitantes. D. Será exercido pela Câmara Municipal, composta por vereadores eleitos diretamente em número proporcional à população do município, sendo observado o limite de 41 eleitos
para até 1 milhão de habitantes. Resposta A. Será exercido pela Câmara Municipal, composta por vereadores eleitos diretamente, em número proporcional à população do município, sendo observado o limite de 21 eleitos para até 1.050.000 habitantes. A Câmara Municipal tem atribuições, juntamente com o prefeito, de dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente a instituição dos tributos municipais, dispondo sobre sua arrecadação. B. Prestação de contas da administração e publicação dos balancetes nos prazos estabelecidos por lei. C. Fiscalização da execução de obras e serviços públicos planejados pela administração municipal. D. Extinção e preenchimento dos cargos públicos municipais na forma da lei. Resposta A. Instituição dos tributos municipais, dispondo sobre sua arrecadação. É da competência privativa da Câmara Municipal a. Eleger os membros da mesa diretora. B. Autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do município em qualquer período de ausência. C. Dar posse ao prefeito e receber-lhes a renúncia, mas não lhe cabe a posse do vice-prefeito, que fica a cargo do chefe do executivo. D. Solicitar a intervenção federal. Resposta A. Eleger os membros da mesa diretora. Sobre as disposições da Lei Orgânica Municipal, no que se refere aos vereadores, marque a opção incorreta. A. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. B. Perderá o mandato o vereador que fixar residência fora do município. C. No exercício da vereança, terão as mesmas prerrogativas, proibições e incompatibilidades similares, no que couber, àquelas previstas para os membros do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa. D. O vereador poderá licenciar-se para tratar de interesse particular, por prazo determinado, nunca inferior a 30 dias, nem superior a 1 ano. Resposta D. O vereador poderá licenciar-se para tratar de interesse particular, por prazo determinado, nunca inferior a 30 dias, nem superior a 1 ano. A Câmara Municipal terá comissões e
constituídas na forma e com as atribuições previstas no seu regimento interno ou no ato que resultar de sua criação. Marque a opção que preencha corretamente as lacunas acima. A. Permanentes e perpétuas. B. Executivas e legislativas. C. Permanentes e temporárias. D. Administrativas e legislativas. Resposta C. Permanentes e temporárias. Sobre o processo legislativo municipal, podemos afirmar, exceto a. As emendas à lei orgânica poderá ser emendada por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal ou por proposta do prefeito ou por 5%, no mínimo, do eleitorado do município. B. A elaboração das medidas provisórias são parte do processo legislativo. C. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de intervenção estadual, de estado de defesa ou estado de sítio. D. A emenda à lei orgânica será promulgada pelo prefeito com o respectivo número de ordem. Resposta D. A emenda à lei orgânica será promulgada pelo prefeito com o respectivo número de ordem. A lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta a. De 2/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal ou do prefeito. B. De 3/5, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal ou do prefeito. C. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, do prefeito ou de 5% do eleitorado. D. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal ou do prefeito e do fiscal de posturas municipais. Resposta C. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, do prefeito ou de 5% do eleitorado. A iniciativa popular de interesse municipal ou de bairros poderá ser exercida pela apresentação de projetos de lei subscrito por, no mínimo, a. 10% do eleitorado devidamente qualificado no município. B. 5% do eleitorado devidamente qualificado no município. C. 15% do eleitorado devidamente qualificado no município. D. 20% do eleitorado devidamente qualificado no município. Resposta B. 5% do eleitorado
devidamente qualificada no município. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município de São Gonçalo, assim como das entidades da administração pública, será exercida a. Pelo Tribunal de Contas do Estado e pelos sistemas de controle interno do Executivo instituídos em lei. B. Pela Câmara Municipal, mediante controle interno, e pelos sistemas de controle externo do Executivo instituídos em lei. C. Pelo Conselho de Posturas Municipais e pelos sistemas de controle interno do Executivo instituídos em lei. D. Pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Resposta D. Pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. O vereador X consulta os termos da Lei Orgânica do Município de São Gonçalo sobre a aprovação das contas do prefeito. De acordo com a referida norma, o parecer do Tribunal de Contas do Estado somente deixará de prevalecer por decisão de a. Maioria simples dos membros da Câmara. B. Maioria absoluta dos membros da Câmara. C. 2/3 dos membros da Câmara. D. Unanimidade dos membros da Câmara. Resposta C. 2/3 dos membros da Câmara. O Poder Executivo Municipal é exercido a. Pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. B. Pelo prefeito, auxiliado pelos vereadores. C. Pelo prefeito, auxiliado pelos membros da mesa diretora da Câmara. D. Pelo prefeito, auxiliado pelo Conselho Municipal. Resposta A. Pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. Será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo de prefeito quando a. Decorrido 10 dias da data fixada para a posse, se o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não houver assumido o exercício do cargo. B. Decorrido 15 dias da data fixada para a posse, se o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não houver assumido o exercício do cargo. C. Decorrido 20 dias da data fixada para a posse, se o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não houver assumido o exercício do cargo. D. Decorrido 25 dias da data fixada para a posse, se o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não houver assumido o exercício do cargo.
Resposta A. Decorrido 10 dias da data fixada para a posse, se o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não houver assumido o exercício do cargo. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal. A. O presidente da Câmara Municipal. B. O vereador mais votado. C. O secretário da Casa Civil. D. O vereador mais idoso. Resposta A. O presidente da Câmara Municipal. O prefeito, quando no exercício do cargo, não poderá, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 20 dias, B. 15 dias, C. 10 dias, D. 5 dias. Resposta B. 15 dias. Entre as competências listadas abaixo, assinale aquela que não cabe ao prefeito da cidade de São Gonçalo. A. Sancionar, vetar, promulgar e fazer publicar as leis. B. Expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. C. Prover e extinguir os cargos públicos municipais na forma da lei. D. Fixar os preços dos serviços públicos, exceto os delegados. Resposta D. Fixar os preços dos serviços públicos, exceto os delegados. O prefeito será julgado pela prática de crime de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça do Estado, porém, quando a infração tiver natureza político-administrativa, esse julgamento se dará perante a Justiça Federal, B. O Tribunal de Contas do Estado, C. A Câmara Municipal, D. O Conselho de Posturas Municipais. Resposta C. A Câmara Municipal. José é o vice-prefeito eleito no município de São Gonçalo. No ato de posse, nos termos da Lei Orgânica do município de São Gonçalo, deverá fazer declaração de A. Bens. B. Etnia. C. Escolaridade. D. Dependentes.
Resposta A. Bens. São auxiliares do prefeito A. Diretores de órgãos da administração pública indireta. B. Diretores de órgãos da administração pública direta. C. Os secretários estaduais. D. Os secretários municipais. Resposta D. Os secretários municipais. No âmbito do Poder Executivo Municipal, são condições essenciais para a investidura do cargo de secretário: A. Ser brasileiro e estar em gozo dos direitos políticos. B. Estar no exercício dos direitos políticos e ter nível superior completo. C. Ser maior de 21 anos e ter nível superior completo. D. Ter comprovada experiência na função que lhe será atribuída e estar no exercício dos direitos políticos. Resposta A. Ser brasileiro e estar em gozo dos direitos políticos. Segundo a Lei Orgânica Municipal, quais princípios regem a administração pública direta, indireta ou fundacional do município de São Gonçalo? A. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. B. Legalidade, razoabilidade, moralidade e publicidade. C. Legalidade, impessoalidade, razoabilidade e publicidade. D. Legalidade, impessoalidade, moralidade e razoabilidade. Resposta A. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. A motivação suficiente será requisito essencial nos atos administrativos municipais, excetuados os: A. De provimento e de desprovimento de cargos efetivos, assim declarados por lei. B. De provimento e de desprovimento de cargos e funções de confiança, assim declarados por decreto municipal. C. De provimento e de desprovimento de cargos e funções de confiança, assim declarados por lei. D. De provimento de cargos e funções de confiança, assim declarados por lei, porém, o desprovimento deve ser motivado. Resposta C. De provimento e de desprovimento de cargos e funções de confiança, assim declarados por lei.
Segundo a Lei Orgânica do Município de São Gonçalo, a publicação de leis e atos municipais far-se-á a. Em jornal de circulação nacional ou imprensa oficial e através da afixação de cópia de ato na sede do respectivo poder. B. Em órgão da imprensa local ou regional ou por afixação na Câmara Municipal ou em local público de grande circulação, conforme o caso. C. Em jornal de circulação local ou imprensa oficial e através da afixação de cópia do ato na sede do respectivo poder. D. Em jornal da imprensa local ou regional, sítios eletrônicos oficiais ou por afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal ou local de grande circulação. Resposta C. Em jornal de circulação local ou imprensa oficial e através da afixação de cópia do ato na sede do respectivo poder. O controle popular será exercido na forma da lei, através, entre outras, das seguintes modalidades, exceto a. Audiências públicas. B. Fiscalização da execução orçamentária por entidades comunitárias, profissionais e sindicais. C. Recursos administrativos e judiciais coletivos. D. Participação no planejamento de entidades interessadas nos atos específicos. Resposta C. Recursos administrativos e judiciais coletivos. Sobre a administração pública de São Gonçalo, podemos afirmar, exceto a. É vedado ao servidor público o direito de greve. B. É direito do servidor público municipal investido em cargo de provimento efetivo a proteção previdenciária e assistência médico-hospitalar, podendo para tal ser estabelecido convênio com entidades públicas ou privadas. C. A data base para reajuste ou atualização da remuneração será no mês de março. D. Fica concedido o valor de um salário mínimo a todos os funcionários referentes ao auxílio à natalidade a ser pago pelo Instituto de Previdência e Assistência ao Servidor Gonçalense. Resposta A. É vedado ao servidor público o direito de greve. A aposentadoria do servidor municipal, a Lei Orgânica Municipal de São Gonçalo, estabelece que a. Para efeito de aposentadoria, é assegurado ao funcionário público municipal a contagem recíproca do tempo e serviço prestado na administração pública e na atividade privada, rural ou urbana. B. Para efeito de aposentadoria, os servidores municipais que tenham exercido, quando em atividade, por mais de 10 anos consecutivos, cargo ou função gratificada, terão incorporado a seus proventos o valor do símbolo do cargo ou da função de confiança. C. Para efeito de aposentadoria, os servidores municipais que tenham exercido,
quando em atividade, por mais de 5 anos intercalados, cargo ou função gratificada, terão incorporado a seus proventos o valor do símbolo do cargo ou da função de confiança. D. São segurados obrigatórios do Instituto de Previdência e Assistência de São Gonçalo, o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. Resposta A. Para efeito de aposentadoria, é assegurado ao funcionário público municipal a contagem recíproca do tempo e serviço prestado na administração pública e na atividade privada, rural ou urbana. Não se inclui entre os patrimônios do município: A. Bens móveis pertencentes à sua administração. B. Bens imóveis pertencentes à sua administração. C. Móveis e imóveis que formam patrimônio privado do cidadão. D. Rendimentos provenientes dos serviços por ele prestados. Resposta C. Móveis e imóveis que formam patrimônio privado do cidadão. A quem cabe a administração dos bens municipais? A. Ao Poder Executivo. B. À Câmara Municipal. C. Ao Fiscal de Posturas. D. Ao Secretário da Casa Civil. Resposta A. Ao Poder Executivo. O uso de bens municipais por terceiros: A. Não poderá ser feito em nenhuma hipótese. B. Poderá ser feito mediante permissão, cessão ou concessão. C. Não poderá ser feito mediante concessão, porém poderá ser feito por permissão a título precário e por tempo determinado, conforme o interesse público exigir. D. Só poderá ser feito mediante concessão a título precário e por tempo determinado, conforme o interesse público exigir. Resposta B. Poderá ser feito mediante permissão, cessão ou concessão. São impostos municipais, exceto A. Propriedade predial e territorial urbana. B. Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou ascensão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantias, bem como cessão de direitos à sua aquisição.
C. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto o óleo diesel. D. Propriedade territorial rural. Resposta D. Propriedade territorial rural. Quanto ao orçamento municipal, as leis de iniciativas do Poder Executivo estabelecerão: a. O plano plurianual. B. As diretrizes orçamentárias. C. Os orçamentos anuais. D. Todas as alternativas anteriores. Resposta D. Todas as alternativas anteriores. Segundo a Lei Orgânica Municipal, são fundamentos da ordem econômica: a. Valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, do desenvolvimento nacional e tecnológico. B. Valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, do desenvolvimento social e da preservação do meio ambiente. C. Valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, do desenvolvimento social e tecnológico. D. Valorização do trabalho humano e da iniciativa privada, do desenvolvimento social e da preservação do meio ambiente e tecnológico. Resposta B. Valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, do desenvolvimento social e da preservação do meio ambiente. O planejamento urbanístico municipal compõe-se dos seguintes instrumentos, exceto: a. Plano urbano regional. B. Plano urbanístico geral. C. Planos urbanísticos setoriais. D. Plano urbano ou plano diretor da cidade. Resposta A. Plano urbano regional. É dever do município planejar, organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, o serviço de transportes coletivos que possui caráter essencial. Sobre isso, não preceitua a Lei Orgânica Municipal. A. É vedado às empresas de ônibus concessionárias do município a utilização de grades ou similares ladeando a entrada traseira do coletivo. B. Ficam reservados nos coletivos municipais lugares especiais para os portadores de deficiência. C. Compete ao Poder Executivo, atendendo aos critérios do plano diretor, planejar e definir as tarifas, os itinerários,
o controle de vetores poluentes de natureza sonora ou atmosférica e as normas mínimas de segurança para o tráfego viário. D. É dever do município fornecer transporte coletivo independente do poder aquisitivo dos usuários, respeitando o curso de sua utilização. Resposta D. É dever do município fornecer transporte coletivo independente do poder aquisitivo dos usuários, respeitando o curso de sua utilização. O poder público municipal proverá, sempre que possível, o desenvolvimento do setor rural com prioridade a. Produção de alimentos para o abastecimento regional. B. Produção de alimentos para o abastecimento municipal. C. Produção de alimentos para o abastecimento estadual. D. Produção de alimentos para o abastecimento nacional. Resposta A. Produção de alimentos para o abastecimento regional. A ordem social tem como fundamento primado o trabalho e como objetivo a promoção de uma sociedade livre, justa e solidária. B. O bem-estar, o desenvolvimento, a promoção de uma cidade com valores de justiça e solidariedade. C. O bem-estar, o desenvolvimento, preservação do meio ambiente e a justiça social. D. A preservação do meio ambiente, a justiça social e a promoção da solidariedade social. Resposta C. O bem-estar, o desenvolvimento, preservação do meio ambiente e a justiça social. As instituições privadas poderão participar de forma suplementar do Sistema Único de Saúde do município mediante a. Contrato de direito público, com preferência para as entidades hospitalares de grande porte. B. Contrato de direito privado, com preferência para as entidades filantrópicas e as sem fim lucrativo. C. Contrato de direito público, com preferência para as entidades filantrópicas e as com fins lucrativos. D. Contrato de direito público, com preferência para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Resposta D. Contrato de direito público, com preferência para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Segundo a Lei Orgânica Municipal de São Gonçalo,
A educação será um dever? A. Da família. B. Do Estado. C. Da família e do município. D. Das associações e instituições educacionais. Resposta C. Da família e do município. Entre os objetivos da educação no município de São Gonçalo, não se encontra A. Aprimoramento da democracia e dos direitos humanos. B. Pleno desenvolvimento do trabalhador. C. Preparo para o exercício da cidadania. D. Eliminação de todas as formas de racismo e de discriminação. Resposta B. Pleno desenvolvimento do trabalhador. O dever do município com a educação será efetivado mediante a garantia de A. Ensino fundamental e médio obrigatório e gratuito. B. Atendimento social aos portadores de deficiência, criando organizações específicas capazes de atendê-los. C. Oferta de ensino noturno regular, independente das condições do educando. D. Criação do Conselho Municipal de Educação, de caráter deliberativo, normativo, fiscalizador, com representação dos poderes municipais e da sociedade civil. Resposta D. Criação do Conselho Municipal de Educação, de caráter deliberativo, normativo, fiscalizador, com representação dos poderes municipais e da sociedade civil. A lei estabelecerá o Plano Municipal de Educação, de duração plurianual, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das ações do poder público que conduzem a diversos objetivos, não se incluindo entre eles a. Universalização do atendimento escolar. B. Erradicação do analfabetismo. C. Formação para o trabalho. D. Formação de mão de obra para as indústrias. Resposta D. Formação de mão de obra para as indústrias. Sobre a cultura, a Lei Orgânica Municipal de São Gonçalo não preceitua a. O município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso a todos os níveis culturais dos entes federativos, bem como incentivará a valorização e a difusão
das manifestações culturais. B. As concessões e nomes e prédios e logradouros públicos, bem como suas revisões, atenderão à importância histórica e cultural, visando preferencialmente a preservação da memória municipal. C. É vedada a concessão de nomes de pessoas vivas a prédios e logradouros públicos. D. O poder público municipal promoverá um levantamento histórico sobre a ocupação, o desenvolvimento e expansão do município, bem como a influência europeia na formação cultural. Resposta D. O poder público municipal promoverá um levantamento histórico sobre a ocupação, o desenvolvimento e expansão do município, bem como a influência europeia na formação cultural. Constituem patrimônio cultural os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência, identidade, ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade municipal, nos quais não se incluem a. As formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver. B. As criações científicas, artísticas e tecnológicas e as comidas típicas regionais. C. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. D. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico ou científico. Resposta B. As criações científicas, artísticas e tecnológicas e as comidas típicas e regionais. É dever do município fomentar a prática desportiva, espaço, inclusive para pessoas portadoras de deficiências, como direito de cada um. A. Profissional. B. Formal e não formal. C. Formal apenas. D. Amadora e estudantil. Resposta B. Formal e não formal. O município promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica, privilegiando a tecnologia poluente e promotora de desenvolvimento social. B. A tecnologia não poluente e promotora de desenvolvimento regional. C. A tecnologia não poluente e promotora do desenvolvimento social. D. A tecnologia poluente e não poluente e promotora do desenvolvimento social.
Resposta C. A tecnologia não poluente e promotora do desenvolvimento social. Quanto aos direitos da pessoa com deficiência, a Lei Orgânica Municipal de São Gonçalo traz algumas garantias. Sobre isso, marque a opção incorreta. A. Poder Público Municipal, na forma da lei, reservará 10% dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência que comprovem a habilitação específica. B. Lei especial consolidará a proteção aos portadores de deficiência, dispondo inclusive sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público, a fim de garantir seu acesso adequado. C. Lei especial criará programas escolares de orientação e encaminhamento do adolescente portador de deficiência física aos órgãos especializados. D. Lei especial disporá sobre a adequação dos transportes coletivos, garantindo-lhes o direito de locomoção. Resposta A. Poder Público Municipal, na forma da lei, reservará 10% dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência que comprovem a habilitação específica. Sobre as disposições gerais presentes na Lei Orgânica Municipal de São Gonçalo, podemos afirmar: A. O município de São Gonçalo tem como padroeiro São João. B. O aniversário de emancipação político-administrativa do município é celebrado dia 7 de setembro. C. Quem tenha prestado relevante serviço da cidade de São Gonçalo, Estado ou União, poderá receber o título de cidadão gonçalense. D. O ato de bravura ou filantropia comprovado não poderá ser recompensado com o título de cidadão gonçalense. Resposta C. Quem tenha prestado relevante serviço à cidade de São Gonçalo, Estado ou União, poderá receber o título de cidadão gonçalense. Prefeito, vice-prefeito e vereadores da Câmara Municipal prestarão compromisso de manter, defender e cumprir esta lei orgânica por ocasião de sua A. Promulgação, B. Homologação, C. Outorgação, D. Publicação. Resposta A. Promulgação.